Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo ao César Cunha, que fez a seguinte pergunta. Fernando, vou construir a minha bancada de marceneiro e eu queria saber que madeiras eu devo usar para fazer essa bancada. César, excelente pergunta, porque a bancada de marceneiro, eu diria, é uma das principais ferramentas, entre aspas, do marceneiro, porque é o local em que você vai desenvolver boa parte do seu trabalho, né? Ela tem que ter tamanho adequado, altura adequada e, principalmente, ela tem que ter umas características adicionais para ser o local que vai produzir o resultado que a gente precisa. Ela tem que ser pesada e ela tem que ser rígida, tá? Por que essas duas características são importantes? Porque a gente, às vezes, faz bastante força, a gente submete a bancada a esforços de um tamanho razoável. E se a bancada mexer ou se ela se mover, o resultado não vai ser bom para os negócios. Você vai planar uma peça, por exemplo, às vezes é uma madeira dura, né? Você está tirando um tanto de madeira ali, está tirando um cavaco meio grosso, você tem que fazer uma força parruda para conseguir fazer essa usinagem. Se você não tem uma bancada firme, não vai dar um resultado legal, a peça vai ficar cheia de marquinha, né, dos tremidos da bancada, né, vão ser copiados para cima da superfície. Então você precisa de uma bancada bacana, rígida. Muito bem. Para que você consiga peso e rigidez, você vai precisar de madeiras duras e madeiras pesadas, tá? E existe uma relação entre peso e dureza, né? E a bancada, né, além disso, a madeira tem que ser dura para resistir aos impactos. Às vezes a gente dá umas pancadas em alguma peça e tal, se a bancada for mole, ela vai ficar toda marcada, vai perder a planicidade também, né? E o tampo tem que ser um lugar plano. Então, a madeira tem que ser dura, tem que ser pesada. Existe, em geral, uma relação entre peso e dureza da madeira. Quanto maior o peso, em geral, maior a dureza também, tá? Não quer dizer que a madeira mais pesada vai ser a mais dura de todas, mas existe uma correlação entre essas duas coisas, perfeito? E suposto, que madeiras são boas para fazer bancada? A gente podia pensar, por exemplo, no cumaru, tá? Cumaru é uma madeira muito pesada, muito dura, mas ela tem um problema. Que problema é esse? Ela é louca para trabalhar. Ela é louca para fazer graça, para entortar, para fazer curva, para torcer, né? Então, se você conseguir encontrar cumaru com fibras bem linheiras, uma madeira bem linheira, pranchas linheiras, beleza. Se ela tiver com fibra cheia de graça, cheia de redemoinho para lá e para cá, é sinal de que a madeira é reveza e provavelmente ela deve trabalhar. Então, pule fora dessas. Agora, existem madeiras que são duras, são pesadas e não fazem tanta graça assim. É o caso do tamarindo, é o caso do jatobá, tá? Essa aqui, por exemplo, essa bancada é feita de cabreúva, né? Outra madeira boa para fazer. Você tem o marfim, que é uma madeira lindíssima, clarinha, né? Boa também, pesada, resistente. Massaranduba, que mais? Ipê, roxinho, né? Muirapiranga, muiracatiara. Dessas que eu falei, se eu tivesse que escolher algumas, as minhas preferidas seriam a cabreúva, o jatobá, o tamarindo e a muiracatiara, tá? As outras são boas também, mas às vezes um pouco reveza, gostam de trabalhar, então essas outras são mais comportadas. Com exceção do marfim, que é uma madeira boa de colar, as outras todas são madeiras cuja colagem é um pouco difícil. Se você usar cola convencional, tá? Cola de marceneiro, digamos as comuns que você encontra por aí, você deve ter problema. Então eu recomendo nesse caso, tá? Para esse tipo de colagem que vai ter que resistir ao tempo e feito com madeiras de difícil colagem, recomendo que você use a Titebond 3. Não sou patrocinado pelo fabricante da Titebond, tá? Eu digo isso sempre para ressaltar. Aliás, e mesmo que fosse, se a cola fosse ruim, eu não indicava. Estou indicando porque a gente obtém bons resultados. Todas as vezes que a gente quer fazer uma colagem de maior responsabilidade, a gente usa a Titebond 3. Então eu recomendo. Além da recomendação em relação à cola, em função da dificuldade de colagem desse tipo de madeiras, eu recomendo fortemente, César, que você compre madeira seca.
seca não significa que não tenha água, né? Que é 0% de água. Significa que ela está em equilíbrio com o meio ambiente. A madeira trocou água, seja jogando água para fora, seja recebendo água, o suficiente para ficar quietinha, né? Por quê? Se você compra madeira verde para fazer a tua bancada, aí você usina tudo e tal, passa o tempo, a madeira vai perder dimensão, ela vai murchar, porque perde água, e aí os teus encaixes vão ficar todos com folga. E aí aquela bancada firme que você precisava, você não vai ter. Perfeito? Muito bem. A gente vai mostrar agora algumas bancadas, né, aqui da marcenaria, e vamos falar delas para vocês verem diferentes jeitões de bancada. E para quem quiser, a gente tem um projeto de uma bancada, um projeto muito bem feito pelo nosso amigo Lucas Puccini. Manda um e-mail para o fernandoresponde@uol.com.br e a gente manda para você o projeto da bancada em SketchUp, tá? E aí você adequa do jeito que você quiser, mas as principais dimensões estão lá e você vai ter um modelo de bancada muito bacana, ok? Então vamos fazer aquele tour e ver as bancadas que a gente tem aqui na marcenaria. Essa aqui é usada principalmente pelo mestre Laroca, é uma bancada em cabreúva, tá? E uma bancada tradicional com moça de topo, moça lateral. Essa aqui é a bancada do mestre João, também é feita em cabreúva, o mesmo modelo daquela outra bancada, foi feito na mesma época, tá? Modelo idêntico àquele que nós mostramos. Essa aqui é a bancada do mestre Milton, é a bancada mais antiga que nós temos aqui. Não foi feita por ele, foi comprada, ele comprou de um marceneiro amigo dele, né? E a gente tem um xodó especial, porque é a bancada do Milton, né? E também, por ela ter uma característica interessante, ela era baixinha para o Milton, aí o Milton fez aqui um pé adicional, né? Deu uma subida na bancada. Perfeito? Vou mostrar agora outras peças. Essa aqui é a minha bancada, né? Foi a primeira peça que eu fiz como marceneiro aqui no Brasil, né? E quando eu falo da questão da madeira ter que estar seca, eu comprei, foi acreditar em quem me vendeu a madeira dizendo que estava seca, ela não estava, já contei essa história, está aí o resultado, né? Nós temos aqui 2 Grand Canyons porque a madeira não estava seca, né? E por fim, a gente tem aqui a famosa bancada ostentação do Lucas, feita com muirapiranga, que é essa madeira vermelha linda aqui, e roxinho, e dotada dessas ferragens aqui muito bacanas, né? Tanto aqui quanto aqui, tem uma ferragem com volante, né? Facilita bastante o acionamento. Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior, Marcenaria Fina no Facebook ou no YouTube, ou então, fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?